A importância de se fazer análise dimensional está associada ao fato de podermos fazer previsões e verificações de equações que relacionam grandezas físicas. Por exemplo, o período de oscilação de um pêndulo. Eu posso determinar a expressão que calcula o período da oscilação de um pêndulo a partir da análise dimensional das grandezas envolvidas que estão relacionadas, de certa forma, com o período desse pêndulo simples. A garantia da homogeneidade dimensional da equação. Nós temos a análise dimensional como um aliado no que diz respeito a manter a homogeneidade dimensional de uma equação. Isso quer dizer que, numa equação, o que tiver expresso do lado esquerdo da igualdade tem que ter a mesma dimensão da grandeza ou das grandezas que estão relacionadas do outro lado da igualdade. Determinar a unidade de medida de alguma grandeza física. Nós podemos, a partir de uma equação dimensional, determinar a unidade que representa essa grandeza física. Verificar a resolução de equações e garantir a integridade da equação. No final da solução de um problema, podemos fazer a verificação da solução a partir da análise dimensional. A equação dimensional de uma grandeza física G, no caso da mecânica, as três grandezas fundamentais são massa, comprimento e tempo. A equação dimensional da grandeza G é dada por massa m elevado a um certo alfa, L, beta, T, gama. Alfa, beta e gama são as chamadas dimensões da grandeza física G. Aqui nós temos alguns exemplos de expressões dimensionais de algumas quantidades ou grandezas físicas. No caso da área, a dimensão, a expressão dimensional para a área é dimensão de comprimento ao quadrado. A expressão dimensional para volume, comprimento ao cubo. Velocidade, que é uma razão entre comprimento e intervalo de tempo, possui como expressão dimensional L sobre tempo. E aceleração L sobre t quadrado. A partir da expressão dimensional, veja que nós podemos obter as unidades correspondentes às respectivas grandezas, ou seja, no caso de área, que tem dimensão de comprimento ao quadrado, a unidade no sistema internacional é o metro quadrado. Volume, metro cúbico, velocidade, metros por segundo, ou seja, comprimento por tempo, e aceleração, metro por segundo ao quadrado. Fazer novamente aqui obter a expressão dimensional para velocidade, que já foi mostrado naquela tabela. Velocidade V. Como foi visto, velocidade é uma razão entre deslocamento e intervalo de tempo gasto nesse deslocamento. Então, a expressão dimensional para velocidade é igual à expressão dimensional para deslocamento dividido pela dimensão de intervalo de tempo. Deslocamento, estou representando aqui por D, tem dimensão de comprimento. Intervalo de tempo tem dimensão de tempo. Então, esta é a expressão dimensional para velocidade, L sobre T. Eu vou escrever como sendo LT a menos 1. Nós vamos ver que desta forma facilita mais a manipulação dessas expressões quando formos determinar outras equações dimensionais. Veja que a partir da expressão dimensional para a velocidade, eu obtenho a unidade, por exemplo, no SI, da grandeza velocidade, que é unidade de comprimento, metro, unidade de tempo, segundo, a menos 1, que comumente se escreve como metro por segundo. Outra grandeza física importante é a aceleração, que é, de certa forma, definida como a razão entre velocidade e tempo. Então, a expressão dimensional para aceleração é a dimensão de velocidade dividido pela expressão de intervalo de tempo. A expressão dimensional para a velocidade nós já obtemos anteriormente. Então, L, T a menos 1
dividido pela dimensão de tempo, que é t. Então, isso aqui dá LT a menos 1, T a menos 1, que dá LT a menos 2. Então, essa é a expressão dimensional da grandeza aceleração. Veja que a unidade de aceleração pode ser dada em metro, segundo, que é a unidade de tempo, elevado a menos 2, ou ainda metro por segundo ao quadrado. Força, que de certa forma é definida lá na segunda lei de Newton, ela é obtida da seguinte maneira. Uma relação para força é força igual a massa vezes aceleração. Então veja que para obter a expressão dimensional para força, a expressão dimensional que eu represento entre colchetes para força é a expressão dimensional para massa, ou seja, a dimensão de massa, vezes a dimensão de aceleração. A dimensão de massa é massa. A de aceleração, a gente já fez aqui, LT a menos 2. Então essa é a expressão dimensional para a grandeza física força. Vamos observar o seguinte. A unidade, podemos obter a unidade de força no sistema internacional. Veja que essa unidade envolve unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de comprimento, metro, vezes a unidade de tempo, elevado a menos 2, ou seja, segundo elevado a menos 2. Então, quilograma, metro por segundo ao quadrado, ou metro segundo a menos 2. A gente define como sendo o Newton, que é a unidade de força no sistema internacional. Vamos fazer mais uma. Uma grandeza importantíssima na mecânica é a grandeza trabalho, que eu vou representar por W. O trabalho é calculado da seguinte forma, ela é uma integral de F, força, escalar, dr, que é um deslocamento infinitesimal. De certa forma, podemos dizer que trabalho é calculado multiplicando força por um deslocamento. Força por um deslocamento. Isso aqui é um caso particular, definição mais geral. Mas veja bem, a expressão dimensional para trabalho é a expressão dimensional para força vezes a dimensão de deslocamento. A expressão dimensional para força nós já obtemos, que é m LT a menos 2, e a expressão para deslocamento, que é L. Então, a expressão dimensional para trabalho é m L2 T a menos 2. Vamos dar uma olhada aqui na expressão para energia cinética, que eu vou representar por K. Energia cinética é calculada, por definição, pela relação 1 meio de mv quadrado, massa vezes velocidade ao quadrado. Então veja, a expressão dimensional para energia cinética é a dimensão do número 1 meio vezes a dimensão de massa e a dimensão de velocidade ao quadrado. 1 meio é um número puro, então não tem dimensão. M é a massa. E velocidade, a expressão dimensional para velocidade, aqui está, LT a menos 1, que está elevado ao quadrado. Então isso aqui dá M L2 T elevado a menos 2. Veja, se compararmos a expressão dimensional de trabalho com a expressão dimensional para energia cinética,
elas têm a mesma expressão, apresentam a mesma equação dimensional. Nós podemos obter a unidade, tanto de trabalho quanto de energia cinética, de trabalho ou energia cinética no SI, que é a unidade de massa, quilograma, comprimento ao quadrado, tempo elevado segundo elevado a menos 2. Isso aqui é definido como sendo o Joule.